próxima de hoje é o seguinte, os desenvolvedores do... Melhor, não vou nem falar o nome do desenvolvedor, eu vou falar aqui, ó, o CTO da Striking Distance Studios, o Mark James, ele disse que a proposta da Game Pass, em colocar ali talvez o seu jogo ali no serviço de assinatura da Game Pass, não se encaixa com o serviço, porque segundo ele, abre aspas para ele, tá? Ele diz o seguinte, você joga os nossos games uma vez, então para ele... ele disse que esses serviços são construídos em cima de estilos de jogos de mundo aberto e multiplayer repetitivo. Segundo ele acha que games assim sobrevivem bem no serviço. Outro motivo da Striking Distance se afastar também da Game Pass, segundo ele, é o modelo financeiro do serviço, que é difícil para um estúdio independente. Segundo ele, só está dizendo que como modelo financeiro é difícil de fazer dar certo como um estúdio independente. E aí eu percebi que tem uma mexida aqui na minha pauta, que eu acho que foi o Panetone que fez isso. Ele colocou vários parênteses. E provavelmente foi ele que fez isso. E colocou aqui. E mesmo depois, é isso mesmo, ó. Aí acabou de entrar aqui, que apareceu aqui, porco espinho espinhudo aqui na pauta. Tá escrito aqui, ó. E mesmo depois de tudo, o jogo entra no Game Pass esse mês. E só comentando para não parecer que eles vão ignorar o serviço. Tá? E foi isso que ele colocou. Ele acabou de colocar na pauta aqui. Certo. Boa, então, Panetone. Esse serviço, o Game Pass, você realmente acha que é ruim para jogos que, porventura, são jogados apenas uma única vez? Os jogos também da Game Pass também têm que funcionar como serviço? Cara, eu acho, na verdade, é o seguinte. Tem dois pontos que eu reflito acerca do Game Pass, que eu acho que, assim, de um lado é muito importante, muito interessante, a possibilidade da democratização de vários jogos eletrônicos. Se você fosse comprar tudo isso, mesmo que fossem preços baratos, sairia muito mais caro do que a Game Pass. Então, de uma certa maneira, eu acho que democratiza bastante. Isso é bastante assim, interessante para nós, enquanto consumidores. Principalmente as pessoas que muitas vezes não dispõem de maior poder aquisitivo para comprar todos os jogos que saem, né? Mas eu acho que, assim, comparando o Game Pass, é claro, com as resguardadas as múltiplas limitações e peculiaridades, mas eu penso no Game Pass, assim como, o serviço da PSN, que é 1000 vezes inferior, tá, Panetone? Então, ele tá digitando aqui. Ele tá tô dando o braço aqui a torcer aqui. O serviço da PSN, que é similar, mas muito inferior. Eu acho que também tem uma similaridade com a pirataria no sentido de ter um amplo acesso, mas que no final, às vezes, a pessoa pega, vou jogar um, vou jogar outro. E aí eu não digo os jogadores, gamers, os mais recentes, né? Quer dizer, os mais antigos, mas principalmente a molecada mais nova. Eu acho que a gente que joga desde antigamente está acostumada com aquele jogo que tinha uma característica mais, né, difícil, que, né, precisava grindar mais para poder evoluir no jogo. Então você se dedicava mais. Então você criava uma identidade, às vezes, maior com o jogo. E parece que, de uma certa maneira, o Game Pass e essas outras alternativas, você baixa 10 jogos e aí você quer jogar todos ao mesmo tempo, acaba não zerando nenhum. Então acaba, talvez, trazendo para mim, essa dificuldade aí, né? Segundo o Panetone, é o seguinte, o jogo fracassou demais. Se tivesse entrado desde o começo, não tinha perdido venda, porque ia chegar para mais pessoas logo que saiu. E tiveram que demitir, inclusive, mais de 30 pessoas do estúdio. O fundador do estúdio saiu e ele mandou aqui um kkkk. Tá aí a opinião, então... Mas é isso que eu falo, olha só. Ele, nesse sentido, ele tá olhando muito pelo ponto de vista do consumidor, pô. Então é claro que quanto mais jogo sair pro Game Pass e saindo mais rápido, pro consumidor, isso é bom ou é ruim? É bom, é óbvio. Pra mim é ótimo. É óbvio que é bom. Eu não sei se dá lucro pra Microsoft. Então, mas essa que é a outra questão, que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem sempre os outros lados da situação. Então, eu acho que assim, se o desenvolvedor comentou algo nesse sentido, né, errado provavelmente ele não tá. Mas a gente, enquanto consumidor, se puder gastar menos dinheiro para poder ter os jogos, é excelente, né? Mas eu reforço aqui a fala que a gente teve com o Enes. Eu acho que, não sei se foi no piloto ou no ao vivo, que a gente comentou sobre, por exemplo, o criador de Sandman, e ele falou como que funcionava o algoritmo da Netflix. Que para você poder dar relevância para uma série, você tinha que maratonar. E o Enes depois comentou isso. Falou, olha, o melhor jeito para você apoiar a gente
É comprar o jogo no lançamento e escrever um review. Joga, escreve e faz um review. Ou seja, ele perde... Assim, se eu comprar dele, ele ganha mais dinheiro do que se eu comprar pela Steam. Mas ele ainda recomendou que eu comprasse pela Steam para poder fazer o review lá, que daria mais, iria impulsionar mais o projeto dele. Então, O tal do assim... algoritmo, né? Que é fundamental. Então não é muito simples, né? É o que eu falei, pra gente, né? Isso vale também para rede social, digamos assim. Porque às vezes você tem contas que tem 5 mil, 6 mil seguidores, por exemplo, e ela não tem um engajamento de uma conta de 100. Sim, Né? sim. Então a Steam deve funcionar mais ou menos nesse sentido. É por isso até deve... que ele colocou essa questão de você ter... Eu estou exemplificando de uma forma muito, muito básica, mas é justamente isso. Ele tendo muito... o engajamento, muito né? engajamento dentro da Steam ajuda ele. Seria a curtida, ali. o like, o comentário, Sim, isso faz diferença. compartilhar, salvar o post, é isso. Adicionar, por exemplo, a lista de espera que tem na Steam também. Hoje a gente percebe muito eu nem isso, lembro que ele falou isso, mas eu acho que tem também, é verdade. Isso é muito importante. A gente percebe que quando tá perto de lançar um jogo, ou o jogo está sendo desenvolvido e ele é colocado na Steam, geralmente os desenvolvedores eles costumam colocar lá para você adicionar na lista de desejo já, imediatamente, tudo. Já para você poder receber também, você ter as divulgações da Steam, que daí acaba saindo, digamos, de graça, de certa forma, essa divulgação, né? Porque por próprio engajamento acaba sendo vantajoso para o estúdio. Pois é. Mas aí eu acho que talvez o Panetone, lembrando uma fala do próprio Enes, para encerrar a fala, o Enes também trouxe essa questão de se alguém pirateia o teu jogo, quer dizer que alguém se interessou o suficiente para poder, né? E de uma outra maneira vai viralizar o teu jogo. Mais fácil, porque ele está de graça, né? Nesse sentido. Então, talvez o Game Pass, nesse sentido, pudesse também, o jogo entrando, talvez favorecesse ele ser consumido. Por exemplo, eu joguei Celeste, eu acho que ele estava de graça, acho que na Epic, eu acho que foi na Epic. E aí, assim, fui recomendado, mas eu não tive que pagar. Então, eu joguei e eu falei, gente, maravilhoso. Na hora que sair o segundo, eu compro. Eu conheço pessoas que têm, por exemplo, Sea of Thieves no Game Pass, mas comprar na Steam. Sim, eu vi isso também, pô, várias vezes. Eu tinha o Game Pass no computador. Pois é. Panetone, né? Você não ouviu isso. Senão ele vai pegar no meu pé a semana inteira, né? Mas é isso, mas a galera jogava na Steam e queria que eu comprasse na Steam também, pô. Entendeu? Justamente por quê? Porque o servidor não tinha o crossplay, então você podia jogar com a galera.